A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra de reflexão para os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que antecedem o retorno da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Nós vemos a imoralidade, a falta de respeito, os homens se ensoberbecendo, os direitos não sendo cumpridos, o errado está sendo taxado como certo e o certo taxado como errado. Nós vemos a corrupção, a soberba dos homens se achando importante, intocáveis. Nós vemos leis proibindo a propagação em falar do Evangelho em muitos lugares. Muitos lugares não respeitam o Evangelho, porque o Evangelho ele incomoda quem está vivendo uma vida errada, e quem está no erro não gosta de ser advertido. E o Evangelho ele é para ser propagado. O Evangelho é a boca de Deus. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, vendo os momentos de maior corrupção, a destruição da família, a aprovação de pequenos crimes, aprovação, liberação de drogas, querem educar nossos filhos, proibindo os pais disciplinar seus filhos. Hoje nós vemos a proibição do Evangelho em algumas repartições. Hoje, se você abordar uma pessoa e falar de Jesus para ela, criaram uma lei dizendo que isso é importunação religiosa. Você pregar Evangelho é uma importunação religiosa. E Jesus, quando pregava o Evangelho, as pessoas davam glória a Deus, se sentiam aliviadas, Quantas libertações. Jesus entrava em aldeias, em lugares difíceis, e ali se manifestava a pessoas oprimidas, possessas. Quantas vezes Jesus passava, via um doente, um leproso, um oprimido, um possesso, e Jesus libertava. O Evangelho ele é aplicado, ele veio para isso. Por isso que Jesus levou sobre ele as dores da humanidade, o castigo da humanidade, o sofrimento. Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado da humanidade. O único que pode perdoar pecado, o único que pode trazer o homem, ressocializar o homem, restaurá-lo, redimi-lo, reeducá-lo, é a palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo. E aqui em Gênesis capítulo 19, no verso 17, na parte B, diz assim: os dois anjos, nessa história, dois anjos vão até Sodoma e Gomorra. E essas duas cidades, ela estavam praticando o pecado, e Deus determinou de perto ver a situação daquela cidade.
E esses dois anjos foram enviados para ir na casa de Ló. Ló era um hebreu, Ló era sobrinho de Abraão. E Ló tinha suas duas filhas e a sua esposa também. E tinha dois rapazes, eram noivos, já candidato a casar com as duas filhas de Ló. E eles foram avisados que Deus ia destruir aquela cidade. E eles zombaram de Ló. Chama de Ló, escarneceram, não acreditaram. E agora aqueles dois anjos, à noite, tira Ló, tira suas duas filhas e a sua esposa. E manda eles escapar pelas vidas deles. Não olhe para trás, nem pare no caminho. Foi a ordem. A mulher de Ló olhou para trás. E a ordem de Deus era não olhar para trás, nem parar no meio do caminho. Era seguir em frente, seguir na caminhada. Porque uma grande destruição aconteceria a qualquer momento. Enquanto Ló não chegasse à cidade, uma cidade pequena, Deus não destruiu ainda a cidade de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás. Certamente, eu posso conjecturar dizendo, fiz tanta amizade. A mulher de Ló dizia, fiz tanta amizade. Quantas vizinhas maravilhosas. Cidade tão bonita. Independente dos moradores. Será que é isso mesmo que Deus vai fazer? E olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela morreu imediatamente. Converteu-se numa estátua de sal. Ló seguiu em frente com as suas duas filhas. E a cidade foi destruída. Todos os moradores daquela cidade. Aquela cidade converteu-se em fogo e enxofre. E aquela cidade hoje, uma cidade imprópria. Não dá para ninguém sobreviver. Mar morto. Mar de sal. E hoje o Evangelho está sendo anunciado não só para o Brasil, mas está anunciando para todas as nações. Jesus está voltando. Uma grande destruição há de vir sobre esse planeta, sobre os moradores desse planeta, onde os valores, onde o respeito, aonde a credibilidade do Evangelho, as pessoas estão pisando no Evangelho. As pessoas estão amando mais o dinheiro. Hoje as pessoas estão assim, perseguindo os pregadores do Evangelho, os anunciadores das boas novas. Hoje eles dão espaço à prostituição, dão espaço a pagode, dão espaço para outras atividades, menos para o Evangelho. Até para alugar hoje um espaço, quando o senhorio descobre que ali vai ser uma igreja evangélica, ele dá desculpa para não alugar aquele evangelho, aquele imóvel para aquela igreja, Por quê? As pessoas não querem ouvir a verdade. Nós estamos vivendo esses dias. Nós vivemos nesse carnaval, as pessoas manifestadas, possuídas, o diabo manifestando nos corpos, todo mundo vendo ali a olho nu, pessoas fora do seu estado natural, manifestado pelo espírito imundo, invocando entidade, demônios, anjos decaídos. Nós estamos vendo dias maus. E a ordem que Deus deu para Ló foi: escapa-te por tua vida, não olhe para trás.
O Evangelho está aqui, sendo anunciado na televisão, no rádio, na internet, sendo anunciado para aquela pessoa que viaja no ônibus, no trem, na barca, no metrô. Está sendo anunciado. Alguém está falando para você que os dias são maus, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da igreja. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia esfriar. E estou trazendo a história de Ló como exemplo que Deus falou que ia destruir aquela cidade. E para Ló não olhar para trás. Quem olha para trás sente saudade. Olhar para trás é aquela vida antiga, aquela vida de promiscuidade. Você que é um servo de Deus, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, não olhe para trás. Olhe para frente. Não pare no caminho. Não desista. Não foi você que escolheu Deus. Deus escolheu você para você morar numa cidade onde não haverá mais luto, lá não haverá mais UPA, pronto-socorro, lá você não precisa de plano funeral, plano de saúde, lá você não precisa de seguro de vida. Está entendendo o que eu quero dizer para você? É uma cidade. Deus preparou para os lavados, aqueles que seus nomes vão estar escritos no livro da vida, onde o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o verdadeiro Cordeiro, ele abriu esse livro, e esse livro é os mistérios de Deus. São as profecias que estão se cumprindo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo está no santuário celestial, aguardando a ordem de Deus a vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E vai ser bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para quem tem seus nomes escrito no livro do Cordeiro, livro da vida. Aqueles que realmente foram transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está aqui na terra, buscando homens e mulheres, transformando, passando pelo processo do novo nascimento, tendo um encontro real com Deus. Escapa-te por tua vida. Aproveita a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade. Não é 4 paredes que vai te dar a oportunidade de você morar no céu. Não. Igreja é eu, igreja é você. Você não depende do pastor para você morar no céu. Você depende do Espírito Santo. A Bíblia diz que a unção do Santo habita em nós e nos ensina todas as coisas que precisamos. A Bíblia é revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a boca de Deus. Não se interpreta a Bíblia em teologia, em escola acadêmica. Você não precisa ser doutor para entender a Bíblia. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, se a água não lavar você, que é a palavra, se o Espírito Santo não mudar a sua vida, o seu doutorado, seu anel, você pode ser poliglota, você pode ser formado em todas as áreas da ciência deste mundo. Se você não tiver um encontro real com a água, que é a palavra, se você não tiver um encontro real com o Espírito Santo, é Ele que está aqui, preparando a igreja, a noiva,
preparando a noiva para o encontro nupcial. O noivo está voltando. As vozes estão dizendo, as profecias estão se cumprindo. Aí vem o noivo, que deu azeite, que deu combustível. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não fala com Deus? Falar com Deus não é somente de joelho. Falar com Deus é todo momento. Orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Você falar com Deus. Orar, falar com Deus. Pedir a graça de Deus dentro da condução, dentro da sua casa, no comércio, no seu trabalho, aonde você estiver. Porque Deus é onipresente. E os dias são maus. Nós vemos na televisão só sujeira do diabo. O inferno entrando dentro dos lares. Prostituição. A prostituição, casamento de homem com homem, mulher com mulher, liberação de droga. As pessoas passando por cima de pecado e muitas das vezes aonde você não imaginava que o pecado estaria, hoje está escondido. Dentro do templo, no ministério, no altar do Senhor. No altar. O adultério, o aborto. As pessoas se enganando a si mesmas. Deus conhece os seus. A Bíblia diz que numa grande plantação tem o trigo e tem o joio. O joio, ele é mandado pelo inimigo para confundir. O joio é aquele que confunde. O joio é aquele que fala palavrão. O joio é aquele que desmente a palavra de Deus. O joio parece trigo, mas não é trigo. O joio canta. O joio ora. O joio prega. O joio fala língua estranha. Entrega a profecia e não é trigo. Já imaginou? Essa linguagem de figura. Estou falando de pessoas que estão dentro do templo enganando a si mesmo. Terno, gravata, muitas das vezes aquela saia lá embaixo daquela mulher. E é um joio, é uma adúltera. Trai o marido trai a esposa. Não tem uma vida de santificação. E a Bíblia diz que seguir a paz com todo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, guarde essas palavras. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Não pare no caminho. Quantos pararam no caminho? Quantos? Quantos pararam no caminho? Quantos estão dentro do templo estão mortos espirituais? Não sente mais a presença de Deus. Não sente mais a presença do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo visitou você? Como você se alegrava? Você ia no templo para adorar a Deus? Você voltava renovado? Você voltava cheio de fé, otimista? Tem dias que você vai no templo e você volta pior. Sabe por quê? O problema está em você. Você precisa parar de olhar para trás. Quem olha para trás, olha o defeito de fulano, o defeito de ciclano. Quem olha para trás, ele olha somente os problemas da vida. Dificuldade todo mundo tem. Jesus falou que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição. Aflição é a doença, é o desemprego. Muitas das vezes é uma discussão familiar, uma rejeição, uma perseguição. No mundo você vai ter aflição. Você vai passar dificuldade. Você vai ter problema financeiro. Jesus falou, escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Perseguir Jesus.
perseguiram a palavra de Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus foi espancado, Jesus foi torturado, foi zombado, foi cuspido por minha causa e por sua causa. E ele venceu. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi lá às partes mais baixas. 3 dias, lá no seio da terra. E lá ele soltou da prisão aqueles que estavam presos. Soltou Adão, soltou Davi, soltou Elias, Elias, que não provou a morte. Jesus soltou Paulo, Silas, Pedro, Tiago, João. Em sua morte ele soltou. O diabo não tem mais legalidade sobre nossa vida. Todo o poder foi dado para Jesus. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Então a mensagem de hoje é: escapa-te por tua vida. Não olhe para trás, nem pare no caminho. A ordem é seguir, a ordem é marchar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Deus que vos fala. O presbítero José Maria.